Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de Nietzsche, especificamente da Gaia Ciência, de 1882, e especificamente também de dois aforismos, o 110, da Origem do Conhecimento, e o 382, da Grande Saúde. Então, resumindo aqui, nesse vídeo se apresentarão algumas notas sobre a obra nietzschiana Gaia Ciência, de 1882, em relação ao aforismo 110, da Origem do Conhecimento, com algumas reflexões sobre os embates entre conhecimento e verdade, e relacionando eles ao que o Nietzsche chama de artigos de crença, ou artigos de fé, ou erros úteis, que estes serviriam de utilidade para a preservação da espécie humana e a preservação da condição da vida humana, em contraposição com a busca da verdade e o seu limite entre o suportável e o insuportável. Então, posteriormente, os apontamentos seguirão para o aforismo 382, da Grande Saúde, a refletir o que esta saúde representa no aforismo nietzschiano em relação à quebra do niilismo em sua fase primeira e uma transvaloração dos valores com a apresentação de um projeto para o mundo da posteridade com os novos filósofos que Nietzsche almejou ouvirem em Saúde e Gaio Saber. Então, relacionar-se-á o período de vida do autor, Nietzsche, no período de composição da sua obra Gaia Ciência, com essa dicotomia que ele vivia pessoalmente, na vida dele, entre saúde e doença, e seu estado alegre de convalescença. Então, eu vou começar uma introdução aqui. De antemão, é relevante salientar que... Peraí, que minha cachorra está latindo. Então, é importante salientar que o Nietzsche, previamente à Gaia Ciência, ele sofria de uma doença degenerativa, uma infecção no sistema nervoso central. E em 1878, ou seja, uns 4 anos antes da Gaia Ciência, ele pediu licença da Universidade da Basileia, onde ele trabalhava, na Suíça, porque o quadro dele de saúde estava se acentuando. Então, em 1882, no inverno de janeiro, em Gênova, ele alcançou uma melhora na sua saúde. E a Gaia Ciência, ou seja, o conhecimento alegre, que Gaio é alegre, foi uma benesse desse período de convalescença do Nietzsche, essa obra Gaia Ciência. Então, a obra foi considerada para Nietzsche uma embriaguez de saúde, de convalescença. Então, foi um tempo de recuperação que o indivíduo passa após uma doença. Então, o provável é o que pode explicar na Gaia Ciência essa provável paixão, ou vamos dizer amor, esse amor pela vida, essa valorização da vida que é notado nessa obra. Então, há na Gaia Ciência uma tentativa de aproximar filosofia e arte de uma forma não hierárquica, mas que é complementar. Então, a filosofia, ela é atividade criativa. Ela se opõe, na perspectiva nietzschiana, ao essencialismo platônico. Ela se apega à aparência, mas não como o oposto da essência, mas como aquilo que atua, aquilo que vive, ou seja, o que podemos realmente perceber. Então, há o que ele chama de transvaloração, que vai ser explicado daqui a pouco. Porque a ideia de transvaloração dos valores encontra-se na obra Genealogia da Moral, que é de 1887, onde o bom ele passa a ser o pobre, o miserável. O ruim, o pobre e impuro seriam os materialmente ricos. Então, discute-se a origem dos sentimentos morais
a partir do antagonismo metafísico de duas classes: senhores, que eram guerreiros dominantes que cultuam a virtude do corpo, e sacerdotes que inventam o espírito, e os escravizados. O que se quer relacionar com a Gaia-ciência sobre essa transvaloração é que a inversão de valores na história da humanidade levou para Nietzsche ao surgimento da má consciência interiorizada do humano. Ou seja, essa má consciência interiorizada no humano seria relacionado a esse humano ressentido. Então, esse ressentimento nele destruiu valores vitais e promoveu a moral dos fracos. Esta influência sobre o pensamento humano, ela deve ser levada em conta ao discutir os aforismos que serão refletidos daqui a pouco. Então, a transvaloração necessária seria de reaver todos os valores adquiridos, ou seja, absolutamente todos os valores que a humanidade adquiriu deveriam ser reavaliados, com foco principalmente em muitos valores cristãos que eram e ainda são norteadores da vida humana. Então seria fundamental, com os valores, os conceitos, as perspectivas, colocá-los eles lado a lado, contrapô-los, confrontá-los e repriorizá-los. Então, o Nietzsche, ele não crê que há uma verdade absoluta e universal a ser alcançada. A justificativa da existência para o Nietzsche se dá no enaltecimento da nossa capacidade criativa. Então, a vida ela seria suportável como um fenômeno estético. Então, experimentou-se encarar a vida como uma obra de arte, fazendo de si um experimento, um laboratório. Tem uma frase de um mestre em filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Túlio Madison, que ele deu numa entrevista num programa de um café filosófico na TVU, que ele fala sobre o pensamento e como ele se dá. E ele fala que o pensamento se dá, ele está falando de Nietzsche, só que nas palavras dele, né? Mas fala que o pensamento se dá na atividade corporal, ou seja, pensa-se com o corpo. Então ele fala que o pensamento, ele não é uma cabeça alada, desvinculada do corpo, que encara o corpo como um recipiente descartável, né? Então há a intenção nietzschiana de superar essa dicotomia que a tradição fez como uma má interpretação dos processos do corpo, de que a razão deve ser isenta das paixões e que os sentimentos não devem influir na razão. Então, a questão outra que é relevante salientar é da não unidade do corpo, pois há uma série de impulsos e forças que lutam e disputam espaço entre si dentro do organismo humano. Então, na Gaia-ciência, há a ideia de um Deus morto, mas o que morre no divino é o seu sentido de verdade eterna, como um ser que controla e conduz o mundo, como um pai bondoso que justifica os acontecimentos, como o sentimento último da existência, ou seja, é isso que esvanece. Então, para Nietzsche, a saída para a morte de Deus é dançar e criar, é expandir a potência manifestada pelas forças ativas criativas. Então, o primeiro aforismo que vai ser trabalhado na Gaia-ciência é o 110, sobre a origem do conhecimento. O Nietzsche ele defende que o conhecimento da humanidade vem da aquisição de uma série de erros úteis incorporados ao longo da história, que serviram de patrimônio humano para a sobrevivência e para a vida. Espera aí que meu cachorro está latindo de novo. As proposições humanas, que são formadas a partir desses erros úteis sobre normas do que é verdadeiro, do que é falso, acabaram por se tornar incerto o que realmente é verdadeiro.
O segundo aforismo que se discutirá da Gaia Ciência é o 382 sobre a grande saúde. Então, Nietzsche ele expressa o almejo de uma nova filosofia, um saber alegre, um saber saudável, vindo da experimentação e da inovação de um novo saber, ainda inominável e relacionado aos filósofos da posteridade. Então, eu vou começar a falar sobre a origem do conhecimento. Para Nietzsche, a verdade, mesmo que talvez adquirida, ela teria um limite para se conseguir suportá-la. Então, geralmente, esse limite se dá quando a verdade subordina os instintos maus ao que é bom, útil e honrado aos indivíduos. A importância de refletir sobre este aforismo torna-se essencial para buscar o valor que há nos conceitos de verdade, conhecimento e vida. De acordo com o artigo A Origem do Conhecimento em Nietzsche, do Ferreira, em 2005, o Nietzsche diz que a verdadeira filosofia tem a consciência contra si, seja para reaver a sua moral, religião, estética, conceitos e transformações sofridas. Então, para atingir a humanização necessária, é estranho perceber que muitos indivíduos tornam-se indiferentes à história da própria origem. Então, em uma melhor compreensão da origem do conhecimento, pode-se relacionar a ideia de que Nietzsche ele tem uma ideia do perspectivismo como a faculdade de ter seu contra e seu pró a seu próprio dispor. Então, ele utiliza dessa diversidade de perspectivas e interpretações em prol do conhecimento. Então, desse modo, o seu perspectivismo torna-se também experimentalista, nunca aceitando um conceito como completo e final, mas provisório e aberto a futuras interpretações. Então, com a quebra do conhecimento absoluto, os erros úteis, artigos de fé, denominados por Nietzsche, ou artigos de crença, quando são necessários na condição para o sustento da vida, mas não, ou seja, esses artigos de fé, eles têm algum valor quando são necessários, como dito, para o sustento da vida, para a preservação da espécie humana, mas não necessariamente eles precisam ser utilizados como verdade. Então, o conceito a ser desvelado é que Nietzsche propõe, a título de exemplo, que o que é bom para mim é bom em si. Se verbi gratia, por exemplo, para o humano, o que é bom para si é a saúde, então se pensa que a saúde é boa em si. Não se cria com isto um conceito verídico, pois a saúde ela é diferente para cada indivíduo, dependendo dos objetivos e ideais de cada um. Então, se a origem do conhecimento se dá nos erros úteis, a origem desses erros se dá na transformação, resultado de um processo de impulsos, de um estímulo nervoso em imagem e dessa imagem para um conceito. Para que essa transformação se efetive, igualam-se coisas que não são idênticas, mas apenas parecidas, abandonando as diferenças individuais. Então, para ficar mais nítido, de acordo com a ideia nietzschiana, por instinto, para se conhecer algo que é estranho, é preciso remeter este estranho a algo conhecido, para que se possa conhecer este estranho. Os excertos expostos anteriormente, de bom para mim e bom em si, e da ação de igualar as divergências, se dá, portanto, com o passar do tempo na história humana, em erros que condicionaram psicofisiologicamente a humanidade pela necessidade da condição para a vida e controle sobre a natureza. Ou seja, esses erros, eles são erros, mas eles foram úteis porque, através deles,
a humanidade construiu a condição para a sua sobrevivência e do controle sobre a natureza. Então, mas esses erros condicionaram psicologicamente e fisiologicamente a humanidade. Por isso que ele fala dessa necessidade da transvaloração dos valores, da reavaliação dos valores. Aí temos a Nietzsche falando sobre a genealogia do conhecimento, que ela se relaciona à sede de conhecimento humana. Então, esta sede de conhecimento, para Nietzsche, ela não é inata, ou seja, essa sede de conhecimento ela não é de nascença dos humanos, mas o desejo de alcançar esse conhecimento se dá no desejo de segurança frente às situações da vida que o conhecimento provê. Então, o não conhecer em si não é necessariamente o que incomoda a humanidade, mas o sentimento de agonia perante a dúvida, ao estranho, ao inabitual, o medo de sucumbir ao inesperado. Então, o instinto do medo seria um dos augustos responsáveis pelo conhecimento. Então, Nietzsche ele aponta no seu livro A Ciência, eu vou ler aqui sobre isso num pedacinho. Nossa necessidade de conhecer não é justamente essa necessidade do conhecido, a vontade de, em meio a tudo o que é estranho, inabitual, duvidoso, descobrir algo que não mais nos inquiete? Não seria um instinto do medo que nos faz conhecer? Então, há conhecimentos que trazem mais segurança e felicidade que outros. Com isto, há a tensão entre o valor que tem a verdade e o valor que tem a vida, onde a reflexão que se dá é o limite em que o conhecimento precisa ser verdadeiro para que não embata com o valor da vida. Ou seja, às vezes o valor da vida vai pesar mais do que o valor da verdade. Às vezes, um erro útil pode ser mais valoroso para a sustentação da vida do que uma verdade que é insuportável para o humano. Nisso o embate entre conhecimento e verdade. Tem um negócio aqui que apareceu no notebook, eu acho que é um bug do notebook. Deixa eu ver se eu tiro. Aí, saiu. Não dá pra ver aqui porque tá na câmera, mas eu não tava conseguindo ver imagens na câmera porque apareceu um negócio aqui. Mas já saiu. Enfim. Vou começar a falar do niilismo, então. A primeira fase do niilismo é o niilismo negativo, onde se nega o mundo sensível e suprassensível, como o mundo das ideias de Platão, em nome de outros valores. Em complemento a este niilismo, a sua fase reativa, que defende os valores do mundo em que a humanidade realmente vive, em contrapartida a um outro mundo, que é o segundo, né? Mata-se o conceito estabelecido de divino e sacraliza-se o humano. Tem então o niilismo negativo, que nega o mundo sensível, e o niilismo reativo, não sei se a câmera vai ficar invertido, mas que defende os valores do mundo em contrapartida ao outro mundo no niilismo negativo. Então, mata-se o conceito estabelecido de divino e sacraliza-se o humano, como eu havia dito. Porém, neste caso, o humano ainda não usa o conceito de outro mundo, não conseguindo totalmente quebrar com a metafísica. O mundo melhor que acreditam estar por vir através da ciência já é uma forma de metafísica. Por isso eles não conseguem ainda fugir da metafísica. Aí temos então
o niilismo passivo, né? O niilismo passivo seria a terceira parte na cisão com a vontade de potência humana, ou seja, o desejo de expandir-se, dominar e criar valores, sendo ativo no mundo e criando suas próprias condições de vida, não vivendo apenas para o desejo de adaptar-se e sobreviver. Então, com a dissolução desta vontade, o humano cada vez mais... Então, quando o humano perde essa vontade de se expandir, de criar, de viver para o seu desejo e tudo mais, o humano ele fica cada vez mais adoecido. Crescentemente vai perdendo a capacidade de se afirmar, né? Então, a fase final do niilismo é a ativa, onde esta nega a si mesma, com uma enorme mudança na capacidade de valorar, ou seja, uma enorme mudança de criar novos valores, de transvalorar. Este é o convite para percorrer toda a geografia da alma humana, procurando as forças que habitam nela, buscando novos modos de viver no mundo, meios inovadores da mente. É neste contexto que o aforismo da grande saúde se relaciona e é a superação dos niilismos anteriores que ela busca fender-se. Então, a grande saúde, portanto, ela volta-se aos novos filósofos, aqueles que buscam transformar-se, os filósofos do futuro. Esta é a pré-condição essencial para a concretização do projeto nietzschiano. Então, há uma associação da busca pela grande saúde com os espíritos livres. O próprio Nietzsche e Zaratustra, no antigo Grande Saúde e Filosofia do Futuro, algumas notas sobre o aforismo 382 da Grande Ciência, no artigo de 2016, ele reflete sobre que pelo fato de que o aforismo encontra-se em último lugar antes do epílogo, este representa ele já está no final, né? Esses são os o último aforismo. Ele representa uma espécie de conclusão apoteótica à grande saúde, ainda que enigmática no livro. Então, o mistério de não se saber nitidamente o futuro que o projeto da grande saúde representa, porém com a potência divinatória que a sensação causa. É como se o aforismo ele abarcasse a totalidade da obra Gaia Ciência. A transição do velho para um novo paradigma, como a libertação da filosofia para um filosofar dionisíaco, ou seja, livre das amarras apolíneas da busca por uma ordem e harmonia perfeitas. Então, a intensa experimentação, ela, em seu sentido mais amplo, ela seria um dos caminhos para o desenvolvimento dos novos filósofos, numa ânsia de conhecer o que lhes é possível abraçar. Então, experienciar, Nietzsche fala, né? Experienciar o escopo completo de valores e desejos e circunnavegar todas as costas deste ideal mediterrâneo. É lindo, né? Então, o projeto nietzschiano da grande saúde não é algo, talvez, que um único filósofo conseguiria alcançar de forma imediata, mas uma tarefa gradual e coletiva para a posteridade. Uma das provas disto é o fato de que Nietzsche, em seu aforismo, ele utiliza o pronome na primeira pessoa do plural, conquanto a utilização deste pronome pode conter várias significações, como verbi gratia, menção a amigos, diálogo consigo mesmo. Por este fator, tanto pode ser um trabalho em conjunto de projeto, quanto uma coletividade em trabalho individual, a solidão de cada espírito em busca da realidade. Não sei. Mas não há na Gaia Ciência uma denominação para estes filósofos do futuro da grande saúde, pois representam algo jamais antes visto, por isso inominável.
Então, na obra de Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal, de 86, este arrisca uma caracterização, denominação provisória para esses novos filósofos. Eu vou ler aqui. Eis que surge um novo gênero de filósofos. Arrisco-me a batizá-los com um nome que não deixa de ser perigoso. Tal como os adivinho, tal como eles se deixam adivinhar, pois pertence à sua natureza quererem permanecer um enigma em algumas coisas. Estes filósofos do futuro desejariam ter o direito e talvez também sofrer a injustiça de serem chamados tentadores. Mas mesmo este nome é finalmente apenas uma tentativa e, se quiser, uma tentação. Então, esse excerto exposto do Nietzsche, ele estimula a reflexão que já foi explicitada da experimentação como caminho do novo filósofo. Acredito que a tentação ela poderia representar a ousadia do almejo de um projeto que quase arremeda o utópico. Tamanha beleza, este grande desejo, que não necessariamente não se concretizará simplesmente por arremedar a utopia. A representação da inovação, conquanto, não impreterivelmente precisar-se ser em sua forma pura, a inovação, né, no sentido de que poderia carregar talvez reminiscências ancestrais da humanidade, no entanto, transvaloradas. No aforismo 355 da Gaia Ciência, o Nietzsche ele apresenta toda a sua atividade com uma constante recondução do estranho para o familiar, conhecido, habitual, ou seja, a humanidade está sempre tentando reconduzir aquilo que é estranho para se transformar no familiar, no conhecido, no habitual, aquilo que não causa perturbação, mas uma sensação de conforto e casa e que faz recuperar o sentimento de segurança. Então, a busca pela familiarização do desconhecido em consonância com a busca da verdade se concretizaria no Gaio Saber, o saber alegre. Entretanto, a necessidade de segurança, ela de encontrar o que não perturbe, é característica das religiões na história da humanidade, e relacionar isto ao pensamento filosófico científico demonstra talvez um instinto de fraqueza perante ao real, se relacionar-se ao aforismo da origem do conhecimento de Nietzsche e o limite da verdade entre o suportável e o insuportável. O desejo de um outro mundo imaginado na posteridade em grande saúde relaciona-se ao aforismo 370, o que é romantismo. A humanidade tem profunda incapacidade de lidar com o caráter de tragédia da existência, e isto se transforma numa grande revolta e desejo de vingança contra a própria existência, em consonância com o desejo, ademais, de que o mundo fosse outro. Então, com isso, há uma negação da vida como ela é, o que Nietzsche relaciona com o empobrecimento da vida. Então, o aforismo 370, ele remete ao platonismo do mundo das ideias, ao niilismo em sua fase primeira, e cria uma contradição, pois ao relacionar a grande saúde à última fase nihilista, que nega o niilismo negativo nos primeiros excertos deste capítulo, pende-se na balança a negação do mundo com a transvaloração dos valores. Então, essa contradição, para ficar mais nítida, vamos falar assim que tudo bem, que a grande saúde, ela quebra com o niilismo negativo e fala dessa nova transvaloração dos valores e esse saber alegre e tudo mais. Porém, desses novos filósofos, né, experimentadores. Porém, o que é a contradição? Por que ele volta meio que num paradoxo ao niilismo negativo? Porque, como dito antes, ele é esse empobrecimento da vida de não aceitar a vida no presente momento e projetar ela no futuro,
meio que utopicamente, né? Não que o niilismo negativo seja isso, mas ele tem uma certa negação do mundo sensível da odiernidade na época dele. Não sei se ficou mais confuso, mas enfim. O fato de que não se pode escapar da existência que se quer mudar faz da transvaloração um caminho mais viável do que a negação para o saber alegre do aforismo 382. Então, não é que ele é similar ao niilismo negativo, ele é diferente e supera o niilismo negativo, porque ele não nega, mas ele faz essa transvaloração, ele transforma, né, esses valores. Então, um fator essencial a ser apontado sobre Nietzsche é o fato de ele considerar como erros úteis a filosofia dos pensadores da sociedade. Ou seja, isso não significa que há uma rejeição total dos outros filósofos para Nietzsche além dele mesmo, pois havia admirações notáveis por Nietzsche, por Platão, por Spinoza, por Kant, a título de exemplo. A questão não era rejeitar o pensamento dos filósofos, mas superar tais saberes em favor do desenvolvimento que Nietzsche almejava no conhecimento, saber este que, em relação à grande saúde, é praticamente insaciável e aberto ao duvidoso e temível se acabar a ocorrer na busca em contraposição com a fraqueza dos que buscam ilusória segurança e familiaridade no saber. Então, Nietzsche fala de uma saúde que não apenas se tem, mas constantemente se adquire e é preciso adquirir, pois sempre de novo se abandona e é preciso abandonar. Essa é a frase dele. Ou seja, a saúde, se você tem que sempre lutar por ela para que você continue tendo. Porque se você tem, a qualquer momento você pode perder. E se você perde, você pode ganhar. Mas por isso que você nunca pode abandonar esta busca pela saúde. Não pode se acomodar só porque você está saudável. É uma constante, né? Então, sendo esta, né, a saúde, instável e necessária sempre reconquistá-la, pois parte e volta dos indivíduos, seja no corpo ou na mente, âmbito em que Nietzsche não busca separar corpo e mente, numa permanente vivência de convalescença, constantes curas e adoecimentos. Então, a força que possui a grande saúde é alcançar a potência para constantemente se curar dos adoecimentos, que não se sabe se eternamente virão, pois a chave mestra é a quantidade de doença que ele consegue suportar e superar. Então, há positivas condições para se refletir que Nietzsche estaria sentindo-se numa grande saúde ou fragmento dela, considerando a relação com o personagem Zaratustra na sua obra posterior à Ciência no ano seguinte. Há o livro, né, do Assim Falou Zaratustra, que eu não vou falar aqui profundamente, porque senão eu vou me estender muito, mas Assim Falou Zaratustra é de 1883, é um livro que reflete sobre o homem, que pode se tornar além homem por meio da transvaloração de todos os valores do indivíduo, ou seja, a reavaliação deles. Então, algo que a gente já comentou sobre essa transvaloração, né? Então, onde que eu estava? Tá, então, vou falar aqui sobre... Vou continuar falando sobre Zaratustra, então. Tem um artigo que chama Grande Saúde e Filosofia do Futuro. Algumas notas sobre o aforismo 382 da Ciência de 2016, que eu já falei sobre esse artigo aqui. Ele fala sobre essa relação. Eu vou pegar um pedaço para ler, que eu deixei separado.
A última expressão do aforismo, a tragédia comece, é uma referência óbvia ao último aforismo do livro 4, último livro na primeira edição da mesma obra, onde Nietzsche utilizara precisamente a mesma expressão na sua forma latina, incipit tragoedia, para anunciar a chegada próxima do seu Zaratustra. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, ele privilegia, então, a arte trágica em detrimento da sistemática racionalidade no objetivo de fazer uma nova filosofia. É a busca de uma adequação entre a expressão e o conteúdo em uma linguagem narrativa, poética, dramática. O aprendizado de Zaratustra, na obra, tem características trágicas, pois apresenta um desenvolvimento do personagem, uma evolução, onde o personagem é mutável, se transforma, se educa na vida através de seus sofrimentos e convalescenças. Então, com isso, pode-se fazer uma possível relação entre o final do aforismo 382 da Grande Saúde e a obra explicitada do Zaratustra. Então, na vida de Nietzsche, tornaria para ele um lema, o adoecer sem ficar doente, onde o adoecimento não conseguiria destronar totalmente a sua saúde. E tem uma parte do seu livro aqui, que eu vou procurar para pôr aqui, peraí. De outro livro. O seu livro Ecce Homo, escreve ECCE Homo, na parte Por que sou tão sábio? É esse o nome mesmo. Tá escrito assim: para um ser tipicamente saudável, pelo contrário, um estado de doença pode até mesmo ser um enérgico estimulante para a vida, para mais vida. É assim, de facto, que se me afigura hoje essa longa fase de doença. Descobri a vida, por assim dizer, novamente. Eu próprio incluído, saboreei todas as coisas boas e mesmo as coisas pequenas, de uma forma que não é facilmente acessível aos outros. Eu fiz da minha vontade de saúde, de vida, a minha filosofia. Então, Nietzsche, ele poderia se encontrar em ambos os estados, doença e saúde, e a grande saúde representar esta simultaneidade com a saúde em maior estado de potência perante o adoecimento. Então, no entanto, tudo que represente o aforismo 382 poderia ser uma autoglorificação nietzschiana da sua experiência individual na sua convalescença próspera. Vale ressaltar que ele próprio, ele se questiona, né? Ele fala assim, terá sido a minha experiência a história de uma doença e de uma convalescença, pois o resultado foi uma convalescença, apenas a minha experiência pessoal, e justamente apenas o meu humano, demasiado humano? Conquanto esta afirmação torna-se demasiado frágil para ser sustentada, dado que todos os seus pensamentos são de sua vivência pessoal e assim é com outros pensadores. A particularidade que o assunto tem no íntimo de Nietzsche não descarta suas reflexões de serem válidas e relevantes para um contexto mais abrangente, como verbo gratia a elevação da cultura humana, na superação dos valores existentes e posterior transvaloração destes valores, né? Então, para não me estender demais e para concluir, notou-se, portanto, né, o quanto a convalescença de Nietzsche floresceu e gerou bons frutos, né? No caso da origem do conhecimento, esta origem do conhecimento,
Ela causa a reflexão sobre os afastamentos e as cisões com a tradição clássica filosófica na racionalidade metódica, a negar os impulsos e instintos humanos, né, a racionalidade metódica, que acaba gerando uma verdade frágil por não levar em conta os fatores da vida e uma visão mais abrangente. Então, a reflexão maior que se causa é a mudança de paradigma na condição de vida humana, com a busca do conhecimento verdadeiro como justificativa mor para a existência, na valentia de buscar algo sem se agarrar a qualquer custo à segurança e ao familiar, mas ao que mais se aproxima da verdade, seja suportável ou não. E neste último caso, saber superar esta dor e transformar-se, transvalorizando os significados pré-estabelecidos através da grande saúde que discorre Nietzsche. Então, toda a sua obra, principalmente os aforismos que foram apresentados, representam um esforço nietzschiano de grande reavaliação de si, dos valores e normas sociais e da cultura da humanidade em favor de uma mudança para algo que ainda não é existente na sociedade humana, não existe na sociedade humana, de forma menos ilusória, mais sincera e de um ponto de vista mais alegre e de ânimo para a transformação. É isso. Eu espero que tenham absorvido algo que seja útil ou aprazível. E muito obrigada pela atenção e um abraço a todos.